A ciência ainda não responde todas as perguntas sobre o tratamento à base de canabidiol. O que se sabe é que em alguns tipos de transtornos e doenças, o medicamento proporciona maior qualidade de vida a pacientes que antes não tinham esperanças de melhoras com tratamentos tradicionais, mas a prescrição do remédio exige cautela. À medida que as possibilidades de intervenções são ampliadas, também crescem os debates sobre a cannabis medicinal, o uso terapêutico do canabidiol. Recém-nascido saudável, Guilherme, hoje com 16 anos de idade, teve o desenvolvimento comprometido, prestes a completar 2 anos. Uma sequência de crises convulsivas deixaram sequelas, consequências de uma síndrome rara descoberta tardiamente, mas que teve o tratamento aprimorado a partir do uso do canabidiol. Guilherme nasceu normal, 9 meses. Uma criança que aprendeu a andar, aprendeu a falar. Antes do 1 ano de idade já andava, já falava. O Guilherme, ele era pequenininho, mas era aquele pequenininho agitado. Fazia tudo, corria para um lado, corria para o outro. Sentava no velotrol, ficava brincando no triciclozinho dele. E com 1 ano e 11 meses ele teve uma crise convulsiva, sem febre. Foi para o hospital e no hospital ele teve várias crises naquela noite e ficou a sequela. Durante a primeira infância dele, ele foi tratado por vários médicos, junta médica, neurologistas, pediatras, que não conseguiram fechar um diagnóstico dele lá naquele início. Guilherme chegou a uma fase da vida dele que ele ficou parado, literalmente parado em cima de uma cama. Em 2018, o Guilherme teve o privilégio de conhecer o Dr. Rudá, em São Paulo. Ele é neurologista da Universidade do ABC Paulista. E ele queria acompanhar o Guilherme. Estavam iniciando um grupo de estudo para uso do canabidiol na universidade. E ele convidou minha mãe, que tem a guarda do Guilherme, a levar o Guilherme para participar de uma bateria de exames e ver se ele estava apto ou não a participar desse estudo. Fez a bateria de exames, conseguiram fechar o laudo do Guilherme, foi onde descobriu que o Guilherme teve uma síndrome rara na infância, chamada síndrome de West, e pelo fato de não ter sido tratado da forma correta, essa síndrome evoluiu para a síndrome que o Guilherme tem, que é a Lennox-Gastaut. Nesse processo todo, o Guilherme veio com a minha mãe para Boa Vista e a gente teve acesso a uma consulta com o Dr. Wilson Lessa Júnior, e foi onde ele iniciou literalmente. Ele já tinha o laudo do diagnóstico dele fechado como Lennox-Gastaut, que é das epilepsias uma que permite o uso do canabidiol no tratamento. E a gente conseguiu iniciar o tratamento dele. Com muita dificuldade a gente conseguiu iniciar e conseguiu manter o tratamento dele no início. E foi onde a gente começou a ver dentro de casa essa melhora significativa do Guilherme. O Guilherme, ele endireitou o pescoço dele, o Guilherme, ele levantou, ele quis começar a andar. E foi onde a gente viu que a medicação ela era importante para que o Guilherme pudesse ter uma qualidade melhor na vida que ele estava tendo. O alto custo do medicamento impôs à família uma batalha na justiça para garantir a continuidade do tratamento. No início a gente tinha que iniciar o tratamento literalmente para
poder comprovar que o medicamento ia fazer um efeito positivo na vida do Guilherme. E como nos primeiros dias esse efeito positivo já ficou visível, né? Quando retornou com o médico para ele fazer uma reavaliação, ele emitiu um laudo informando, porque quando ele olhou para o Guilherme, ele não reconheceu a mesma criança que ele tinha atendido um mês e pouco antes. Né, que ele já viu um Guilherme sem a cadeira de roda, ele viu um Guilherme mais ativo, mais feliz. Foram 8 meses até sair a decisão final do juiz e a gente ter acesso ao primeiro pagamento, né, para a compra da medicação. É um processo muito demorado, é um processo muito lento. O processo do Guilherme foi um processo que a gente obteve êxito já na primeira instância, porque como nós tínhamos um precedente de um caso anterior, ficou mais fácil o trabalho da defensoria, né? A gente sabe que o canabidiol não é um medicamento convencional, que o acesso dele é difícil, o médico que atende a criança precisa verificar se realmente o tratamento convencional vai dar certo ou não, e passado todo esse histórico que ele prescreve. Então, como nós já tínhamos um precedente aqui na Justiça de Roraima, ficou muito mais fácil para a gente trabalhar nesse caso do Guilherme. A gente sempre prima pelo melhor interesse para a criança ou adolescente. Se a gente verifica dentro das possibilidades que o remédio indicado pelo médico vai favorecer mais que os outros, já é uma justificativa boa, né? E dependendo da situação, se a família consegue fundamentar o pedido com laudo, trazer para a gente, demonstrar para a defensoria que o remédio é de alto custo, também já ajuda no nosso processo. Assim como a família do Guilherme, outros pacientes que não podem arcar com as despesas de um advogado buscam amparo na Defensoria Pública de Roraima. Como porta de atender os beneficiários mais carentes, a Defensoria é a porta de entrada para dar acesso aos direitos fundamentais, como que é no caso da saúde. Então, o Guilherme, como o caso do Guilherme, como dos outros casos, veio a ser mais um, que de forma grandiosa a gente tem obtido êxito nas demandas, né? A Defensoria sempre vai atender o melhor interesse para a criança ou adolescente. O canabidiol é um medicamento derivado da cannabis, mais conhecida popularmente como maconha, capaz de atuar no tratamento de doenças que atingem o sistema nervoso central do ser humano, sem provocar efeitos alucinógenos, ao contrário de outras substâncias extraídas da planta. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em todo o país, mais de 100 mil pacientes realizam algum tipo de tratamento com o uso do canabidiol, também conhecido como CBD. O uso de produtos à base de cannabis, o uso médico, o uso terapêutico, é bastante antigo na humanidade, pelo menos remonta aí a 5.000 anos. A grande questão é que a gente tinha dificuldade de mensurar como é que isso se daria dentro dos protocolos de evidência científica que a gente costuma utilizar para poder aprovar produtos para uso médico. Então, assim, dentro dos níveis de evidência que a gente tem hoje, algumas evidências já são conclusivas e outras evidências têm níveis menores de evidência. O que se tem de uso conclusivo é para epilepsias refratárias, para dor crônica neuropática e para quimioterapia, efeitos da quimioterapia, náuseas e vômitos na quimioterapia. Agora, níveis menores, mais importantes de evidência, a gente tem para diversas outras situações, como transtorno espectro autista, transtornos comportamentais nas demências, a gente tem para alguns sintomas e para ajudar na qualidade de vida de pacientes com Parkinson, para ansiedade, para insônia, e diversas outras patologias. Ela tem efeitos benéficos significativos e já tem estados, por exemplo, como o estado de São Paulo, já tem isso bastante desenvolvido. O que é mais importante numa política pública de aquisição, de produção e distribuição de medicamento é que estabelece o que a gente chama de justiça sanitária, ou seja, dá a todas as pessoas o direito de ter acesso a um tratamento
que minimiza a dor, alivia o sofrimento e possibilita que a pessoa trabalhe melhor em alguma situação ou desenvolva melhor as suas atividades diárias, ou no caso do cuidado paliativo, que a pessoa tenha qualidade de vida mesmo em momento de dor e de sofrimento. A restrição do acesso ao medicamento já foi alvo de manifestação aqui em Roraima. Em outubro de 2022, uma resolução do Conselho Federal de Medicina que limitava o uso do canabidiol enfrentou fortes críticas de pacientes e especialistas. A norma permitia a prescrição do produto para o tratamento de apenas 3 doenças. Mas após protestos da população, o órgão recuou e suspendeu a decisão. O acesso ao canabidiol ainda no Brasil é caro, é difícil só através de algumas organizações ou importação. Então, uma decisão dessa do Conselho Federal de Medicina, com certeza representa um dano à saúde dessas pessoas. Existia uma resolução já antiga, que é a 2113 de 14, que autorizava o uso de canabidiol compassivo. O uso compassivo é aquele uso por compaixão, ou seja, quando eu não tenho estudos evidenciando que vai trazer benefício para determinada doença e eu não tenho nenhum outro tratamento para fazer, eu posso fazer baseado nisso. Essa resolução essa resolução do ano passado, 2022, como já tem alguns estudos de boa confiabilidade, mostrando benefícios em 3 doenças específicas, que são síndromes epiléticas, que não respondem a tratamentos normais, como a de Lennox-Gastaut e o complexo da esclerose tuberosa, foi refeita a resolução, com o objetivo de que autorizar o uso do canabidiol nessas 3 doenças. Mas como ela foi suspensa, o que fica valendo é a resolução antiga ainda pelo uso compassivo. Para quem vive na Europa, a compra do medicamento é simplificada. Dave é brasileiro, mas mora na Holanda há mais de 1 ano e faz uso do canabidiol. Com o acesso ao medicamento mais facilitado, encontrou na cannabis medicinal o alívio para constantes dores. Eu fiz uma cirurgia aqui na Holanda em 2010. E a cirurgia, por algum motivo, não foi bem sucedida e aos poucos eu até parei de jogar vôlei. Voltei para o Brasil, ainda tinha certo incômodo e vi que o canabidiol era bom para dores mais intensas. Quando eu decidi voltar para cá, já sabendo que era o uso, digamos, liberado, eu falei, por que não começar, digamos aqui, um tratamento para ver se tanto a dor que eu tenho que eu tinha mais no ombro e na lombar eram dores bem fortes, que nem um medicamento como, por exemplo, paracetamol, esses remédios mais populares para dores, estava resolvendo. E eu usei, digamos, por 3 semanas seguidas, e depois da segunda semana já notei bastante diferença. Claro que a medicação, só pela medicação, ela, digamos, pode tardar um pouco. E a medicação com exercício físico, com terapias, fisioterapia, ajuda também no processo, para reduzir as dores crônicas. E realmente, essas dores desapareceram. Mesmo com a comercialização legalizada, o acompanhamento médico é fundamental. E como é o acesso, por exemplo, você comentou comigo anteriormente que é bem facilitado, Como acontece? Sim, aqui, por exemplo, você pode comprar, eu tenho até, por exemplo, esse frasco aqui, que é desse tamanho, mais ou menos. Esse aqui, por exemplo, são de 10% de canabidiol, mas tem uma dosagem maior, tem de 5%, 18%. E você compra facilmente em qualquer perfumaria, e até mesmo lojas que vendem, digamos, produtos diversos. Sempre tem uma prateleira de suplementos e também canabidiol. Claro, respeitando o limite de dosagem, porque se for, por exemplo, se for necessário uma dosagem muito maior, o médico, no caso, deve ser consultado para poder determinadas empresas produzirem uma dosagem que, digamos, que não está no mercado.
A busca por soluções e avanços na área de cannabis medicinal em Roraima é pauta de discussão na Assembleia Legislativa. Na Casa do Povo, parlamentares, representantes de órgãos públicos, especialistas, estudantes, pacientes e membros da sociedade civil têm a oportunidade de debater não apenas sobre o acesso ao canabidiol, mas também sobre o enfrentamento ao preconceito. Eu sou muito grato a Deus e a oportunidade de estar aqui nesse momento, Catarina, podendo demonstrar o quanto a medicação está fazendo o Guilherme ter uma qualidade melhor na vida dele. É uma possibilidade de a gente garantir o direito de escolha de um paciente que tem a possibilidade de ser tratado com essa medicação à base do canabidiol, à base da cannabis. Então é buscando dar esse direito, garantir que a gente possa fornecer essa medicação de forma a modificar e transformar a qualidade de vida das pessoas, em razão dos relatos positivos relacionados às pesquisas existentes a nível mundial, a nível Brasil. Então, Roraima não poderia ficar de fora. É um grande avanço para a saúde e a Assembleia acaba sendo precursor nessa informação à medida que ela proporciona, através da audiência, através de projetos de lei, essa possibilidade onde os roraimenses, onde as pessoas existentes aqui no nosso estado possam ser beneficiadas com esse tipo de tratamento. A fibromialgia, ela dói do couro cabeludo até os pés. É muito intensa as dores, a gente sofre por esse processo assim, diário, é uma doença crônica, por enquanto ainda não tem a cura. E o que a gente busca, né, para não sofrer tanto de dor, a gente busca tratamento alternativos, né, com orientação médica, é claro. E assim, várias pessoas do grupo, nós já iniciou com o canabidiol. Eu tenho 6 meses que eu iniciei, mas tem gente que tem há mais de 1 ano, há mais de 2 anos. E assim, para nós é extremamente importante hoje estar nessa audiência, né, que vai trazer acessibilidade das pessoas ao canabidiol pelo governo do estado, pelo governo federal, pelo qualquer outro meio, mas assim, para nós é um apoio, é de extrema importância. Esse debate sobre o canabidiol, ele já vem sendo intensificado há algum tempo, né? Então, assim, para as crianças autistas, adultos e autistas de forma geral, é muito importante porque já existem vários estudos, né, relacionando o uso do canabidiol quanto à questão dos comportamentos. Extremamente relevante, que já vem em discussão e já vem regulamentado em muitos estados do Brasil. A Anvisa já permite, né, já tem todo um protocolo em que permite o uso, então está isso em discussão, é de suma importância. A CESAL está aberta, né, a todas as conversas, a todos os protocolos e discutir quais são os benefícios para a população. E se isso for viável, que a CESAL e o governo com certeza vai estar disponibilizando esse tipo de medicação para os pacientes. Alinhamento do Poder Legislativo de Roraima com a bancada federal do Estado no Congresso Nacional pode ser um caminho para assegurar o direito à saúde de quem mais precisa. É importante no sentido de nós estarmos trabalhando isso tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. O âmbito federal ele é um pouco mais demorado, mais burocrático. Por isso que é importante nós trazermos essa discussão para o Estado. Tanto eu quanto Catarina estamos lutando para que os remédios à base da cannabis sejam incluídos, no meu caso, no Rename, e na Catarina, no caso dela, pela saúde pública estadual. Então, quanto mais força nós agregarmos a isso, quanto mais ajuda nós tivermos, mais rápido nós vamos conseguir trazer esse benefício para a nossa população. A união das duas bancadas vai fazer com que a gente tenha esse alcance mais rápido, mais célere e de forma eficaz, né, para garantir sim a possibilidade de que alguém tenha o direito de escolher ser tratado ou não com medicamentos à base de cannabis. A Anvisa já fez a regulamentação, inclusive já tem autorizado a comercialização desses produtos. Agora, é sempre importante frisar que o tratamento acontece sempre sob prescrição médica. Por quê? Porque como o extrato produz alguma alteração, sempre, não é? Como ela tem um princípio ativo que a gente chama de efeito psicoativo, é importante que que o uso seja feito mediante prescrição médica
que, por consequência, vai prescrever mediante autorização do seu conselho, do seu respectivo conselho e com autorização da Anvisa. O acesso, se pensar só enquanto acesso, no Brasil é muito bom desde 2019, com uma resolução que a Anvisa fez. A grande questão é o acesso democrático, porque a gente tem produtos para poderem ser importados com preço alto, a gente tem produtos hoje na farmácia também, mas com preço alto, e a gente tem a possibilidade de associações. A grande questão é o acesso democrático às pessoas, ou seja, hoje no Brasil, o uso medicinal da maconha medicinal, para quem tem dinheiro, o acesso é muito fácil. Para quem não tem é que a gente tem que discutir, porque essa é onde a gente tem um grande gargalo hoje em dia. A gente, como família, sabe que o Guilherme sempre vai ser uma criança especial, um adolescente especial e um adulto especial. Então, o que tiver ao nosso alcance para dar uma qualidade nessa vida do especial, a gente vai fazer de um tudo para ele. E o fato de hoje o Guilherme ter essa independência, o Guilherme hoje ele já consegue colocar uma meia, ele já consegue calçar um sapato, ele já consegue fazer as coisas individualmente para ele, algumas coisas, embora a gente saiba que ele vai ser especial e ele vai sempre precisar de para, né? Então, toda e qualquer vitória. Você enxerga ele sem esse medicamento? Não, hoje em dia não. Hoje em dia, se eu olhar o Guilherme sem a medicação, vem na mente todas as crises convulsivas, toda a sensação de incapacidade, de prostração mesmo, que era o que ele vivia antes de ter acesso ao uso da medicação de forma errada. A cannabis medicinal, ela traz só a qualidade de vida. O Guilherme, ele não é agitado, o Guilherme, ele não é nervoso, ele não demonstra a ira, a raiva dele, muito pelo contrário. O Guilherme é uma criança, um adolescente muito carinhoso. E, assim, com o uso da medicação durante esse tempo todo, não vejo piora no quadro do Guilherme. Muito pelo contrário, a melhora significativa a cada dia. A ciência trabalha e avança em nome da vida. Uma esperança que se renova a cada debate, a cada tabu vencido, a cada dia sem dor.